então, hoje falar de peixes, não só de peixes, que nós entramos há pouco na lua nova, mas de outros aspectos, de outros assuntos que estão ligados a esse signo tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, tão instigante, tão misterioso, que finaliza todo o nosso zodíaco, né? Então, nós começamos o nosso ano, né? Ano de 2022, lá em 20, 21 de março, sempre que começa do ano, e vai até agora, o próximo que nós estamos entrando, 20 de março, próxima entrada de Áries, para nós entrarmos realmente no ano de 2023, né? Que é um ano da Lua. E esse signo que nós estamos vivendo agora, que vai até o dia 20 de março, quando entra Áries, que é o Peixes, esse signo, que é um signo de uma grande interrogação, que por mais que nós astrólogos consigamos explicar, falar, mas nós sempre estamos estudando na prática esse signo, essa energia, né? Que é importante a gente frisar aqui. Eu sempre falo nos meus vídeos, mas eu acho super importante repetir, porque sempre tem gente nova chegando. Falar que, independente se você é pisciano ou não, você tem essa energia. Por que eu estou falando isso, né? Porque todos nós temos uma energia, né, de finais na vida. Seja final da vida aqui, né, a vida aqui no planeta, como carne, como pessoa, né? Seja final de um trabalho, né? Seja final de um relacionamento, seja porque terminou, os dois não querem mais, enfim, não importa o motivo, ou porque um faleceu, ou não sei, não importa, mas tem finais. Sempre. E o final do dia. Todos nós temos um final do dia, um final da noite. Então, os finais, que é um assunto bem importante de peixes, não só de peixes, mas dos signos de água, né? Câncer, Escorpião e Peixes, de alguma forma, Câncer gera novos inícios, mas de alguma forma tem finais aí. Mas Peixes é muito final, né? É o que realmente dá a costurada final das nossas histórias de vida, das nossas histórias anuais e das nossas histórias dentro da nossa vida, né? Eu acredito que está um pouquinho só dando uma observação, não sei se vocês estão vendo, mas está um pouquinho, está um delay aqui, como a gente fala no vídeo, tá? Mas eu acredito que não deve estar atrapalhando muito, tá? Então, enfim, a gente não tem como fazer. E Peixes, aproveitando, né? Peixes também tem uma energia de inesperado, né? Tem uma energia, obrigada, tá, pelo retorno. Tem uma energia de, sabe, quando tu não espera e acontece, mas não é que nem Aquário, essa energia de Peixes é uma energia que acontece algo na vida da gente e é algo realmente para finalizar, não é como Aquário. Aquário tem os acontecimentos, mas não é com essa ideia de finalização que nem Peixes. Quando a gente está falando de finais, a gente está falando de estar perdido, como foi a chamada da aula, né, da nossa aula, de nós estarmos sem saber o que fazer, né, de nós estarmos sem saber para onde ir. A gente chega num ponto final, num objetivo, sem saber o foco. A gente não sabe mais, está perdidaço, né?
Por isso que peixes, eu fiz um desenho aqui só para a gente, hoje nós vamos fazer bem livre no desenho aqui, né? Como tem essa coisa o peixes, ele tem essa energia também de perder muitas coisas, é muito falado, né, dentro do conhecimento astrológico, por vários astrólogos, com relação a isso, com estar perdendo coisas, estar perdido, não saber onde está, fora da Terra, né? Por causa disso, porque ele contém uma síntese, né, de tudo, de uma caminhada, de um ciclo, né, onde chegou ao final, né? Isso nós estamos vivendo agora, né? Então eu achei bem importante fazer essa aula, né? Não só porque eu também tô tentando usar mais aqui o YouTube, né? Porque é o meu canal, então eu vou me apropriar dele, mas também porque é muito desafiante esse momento. Eu acredito que, da mesma forma que eu estou falando de peixes em 2023, mas que pela astrologia nós vamos entrar agora, tá? De alguma forma, as pessoas estão tendo desafios com essa energia pisciana, com o que está sendo finalizado, né? Então, falo muito de libertação, mas essa libertação é uma libertação não é tão gostosa assim, né? Porque nós temos apegos, nós somos humanos, né? E a gente não pode dar conta de tudo, a gente não pode fazer tudo, né? Então, na hora que a gente vai largar algo que a gente está muito tempo ali, ou elaborando para largar, para lançar, também pode ser, que nós vamos lançar, né? Agora, no começo de Áries, a gente sempre lança algo, né? No início, quando inicia Áries, que é um signo dos inícios, a gente pode se apegar um pouco ao que a gente estava gerando, ao que a gente estava ali em cima, com um objetivo para alcançar. Então, essas libertações, né? Que são faladas por aí, se a gente for falar na prática mesmo, que é o que eu gosto de passar aqui, informação, com o pé na terra, não são muito agradáveis, não são muito fáceis para nós, que somos naturalmente apegados, tá? Então, elas precisam de acreditar em algo maior. Então, nós precisamos acreditar em algo que está além da nossa conta, além da nossa consciência, além daquilo que a gente conhece. Por isso que peixes, eu até fiz aqui e a chamada foi muito isso, né? O todo em relação às partes, as partes em relação ao todo. Por isso que peixes é um signo que une, olha aqui, ó, esse aqui é o símbolo de peixes, né? Tem os dois lados aqui, e aí que é a Lua, por isso que eu chamei vocês, né, na chamada também, para entender o que tem a ver a Lua com peixes, com o ano de 2023, né? Então, olha aqui, ó, são duas luas que são ligadas, né, por um traço horizontal, né? Então, esse traço horizontal, dentro do significado, né, da geometria, corresponde ao feminino, à receptividade. Por isso também que falo muito que peixes é um signo muito receptivo. Claro, porque ele não tem o que fazer, ele precisa ser receptivo. Porque aqui tem uma lua, né? Vamos dizer assim, eu estou só dando uma interpretada mais didática, mais fácil, né, para vocês. Uma lua, que é, vamos dizer assim, de uma situação, de uma pessoa do passado, que lua é passado, né? Que a lua representa a nossa sensibilidade, aquilo que nos tocou no passado, aquilo que a gente trouxe do passado, por isso que tem relação à mãe, com a outra lua, que é a outra parte aqui, né? São duas partes. Então, a outra lua que pode ser de outra pessoa, né? Que pode ser de outra situação, mas
na maioria das vezes, nós estamos falando de afetos, né? Sim, pessoas, porque é o que mais importa na vida da gente, de alguma forma ou de outra. Os afetos, as relações são muito importantes, né? Então, Peixes, ele traz essa ligação afetiva, ligação emocional do passado. É isso que está expressando esse símbolo, né? Além de outros significados que podem ser dados, que nós estudamos sempre, estamos estudando astrologia. A gente precisa deixar aberto isso, né? Mas esse que eu estou dando para vocês é um olhar que é muito interessante nesse momento de 2023, que nós vamos entrar agora mesmo, que está falando do que nos liga, ó, emocionalmente, duas luas, né? Que nós temos, por que eu estou falando isso? Não que seja uma obrigação, mas que a gente, vamos dizer assim, precisa evoluir no sentido de receber essa conexão de almas, né? Essa conexão que nós viemos para a Terra, né? Nascemos para lidar com esse negócio. Porque, lembrando, depois eu vou desenhando aqui um mapa, né? Um mapa natal, que, para quem não sabe, que eu já entrei direto, né, no signo de Peixes, não no todo, que é o mapa natal. O mapa natal, ele é a história da vida da pessoa, é a história de uma empresa, né? Tudo que tem hora, data e local, nós podemos ter um mapa, né? Nós podemos traçar o perfil da pessoa, da empresa, da situação, enfim, do animal, né? Porque nós vamos falar agora esse mês também em animais, em pets, em bichos, né? Que é outro assunto importante para peixes, porque peixes, no eixo, que sempre os signos eles têm o seu oposto, né? Na roda, na mandala zodiacal. E peixes tem virgem como seu oposto, que é o eixo do servir, né? Sendo que um serve a uma parte e o outro serve ao todo. E é esse assunto que nós vamos falar bastante aqui, né? Que nós vamos explorar, vamos estudar juntos, né? Esse negócio, né? Da gente vir, todos nós, tá, gente? Independente de você serem de peixes ou não, ou serem de virgem, do seu oposto ou não, todos nós temos uma mandala, como eu estava falando, um mapa natal, mapa astral, mapa da vida, tem vários nomes que se dão, né, que o pessoal dá, que conta a história nossa, através que o astrólogo ele interpreta e sabe por técnicas e intuições, né, também, a história da vida da pessoa, né? E dentro dessa história, do início ao final de Áries, que inicia a Peixes, que tem ali um ponto, que é o final da história, né? Aqui, né? Ou melhor, é a síntese, né? Por isso que o Peixes, essa energia pisciana, ou muitas vezes piscianos, tem a capacidade de sintetizar algo, né? Eu não vou entrar aqui agora, neste momento, mas Peixes tem como regente dois planetas, né? Júpiter, que é o planeta da expansão, né? Do crescimento, que também rege Sagitário, né? Sagitário e Peixes são meio-irmãos nesse sentido. E o outro regente de Peixes é Netuno, né? Que é como se fosse uma lua com oitava superior. O que a gente fala de oitava superior? Porque os planetas são sons, a gente fala muito da música dos planetas, né? Oitava superior quer dizer uma energia mais refinada, né? Uma energia que existe ali, uma evolução
né? No querer algo, né? Uma evolução no que veio fazer da vida, né? Que aí fala do todo, da noção do todo. Por isso que Peixes é um signo inspirador e, ao mesmo tempo, perdido. Né? Perdido por quê que eu estou falando? Não é que está perdido, perdido. Que fica perdido porque é para ficar mesmo, porque chegou numa etapa ali que vai acontecer um recomeço, né? E uma conclusão ali, chega-se numa conclusão, e aí, para onde é que eu vou? Né? Quem sou eu agora? Né? E aí é a grande oportunidade, né, da gente, sendo piscianos ou não, porque Peixes, nesse momento, até o dia 20 de março de 2023, Peixes vai estar mexendo muito com a gente. Claro que piscianos e provavelmente virginianos possam estar com um pouquinho mais da mexida, sentindo mais. Mas todos os signos estão sendo mexidos. Todos os signos, perdão, todas as pessoas que têm outros signos que não sejam peixes, tá? Então, estão sendo mexidos porque nós temos, em alguma área da nossa vida, esse signo forte. Vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que pede o quê? Essa receptividade aqui, que está mostrada no símbolo. O símbolo fala tudo. A gente pode ficar aqui conversando o tempo inteiro sobre o símbolo de cada signo, porque é muito rico a linguagem simbólica, que é também um grande talento pisciano e sagitariano. Entender símbolos, tá? Estudar símbolos, ou seja, imagens, nada que for intelectualmente, que seja uma lógica, mas sim simbólico, né? Que vai juntando, vai ligando as partes. Então, Peixes ele veio com as voltando, não é uma obrigação, não é um tem que porque tem que, mas ele veio com essa missão, vamos dizer assim, de ligar os afetos, né? Por quê? Agora vamos só colocar aqui os símbolos pequenininhos, os outros signos de água que nós temos aqui, no cantinho aqui, tá? Eu vou colocar. O primeiro é Câncer, por ordem, vamos dizer assim, do zodíaco, tá? Câncer, Escorpião e vem Peixes. Então, esses três aqui, acho que dá para vocês verem aí, né? Eles são os signos de água. Faz parte do elemento da natureza, água, né? E todos os signos têm elementos, né? Faz parte do elemento, de elementos da natureza. Que nós somos, todo ser vivo, né? É composto de água, né? Então, a água na astrologia representa as emoções, os sentimentos, tá? Então, essa água, essas emoções, esses sentimentos que nós trazemos de outras existências, outras vidas que eu estou falando, né? Para quem não acredita, a astrologia não tem como nós não trabalharmos com outras vidas, porque a astrologia ela fala do sistema solar, do universo, né? Que é ilimitado. Então, por consequência, nós sabemos disso, né? Que nós não paramos aí, porque a gente não sabe de onde veio e nem para onde vai. Mas a gente tem uma história, tem um mapa, que esse mapa nos fala ali, nos guia, nos dá uma orientação, o mapa dá um norte, né? Por ter histórias, ter o passado e o futuro ali em potencial. E esse passado é muito falado pela astrologia no mapa por esses três signos de água, né, que são Câncer, Escorpião e Peixe.
Então, voltando, alinhavando aquilo que eu falei, que a gente vai assim, né? A gente vai falando e vai trazendo aqui alinhavado, porque nada aqui é decorado, não dá, tem inspiração, é isso que pede peixe, inspiração. Vamos inspirar e ser inspirados. Então, peixes, ele liga, voltando, né? Duas emoções, vamos dizer assim, ou emoções, afetos passados, né? Que na maioria das vezes não vem tão docinho assim um com o outro. Por quê? Porque todo o afeto, isso a gente estuda na psicanálise, psicologia, né? De alguma forma, todo o afeto, o que te afeta de uma forma legal ou não, é porque tu tem sintonia. Outra palavra importante do peixe. Olha, tá aqui, olha só na imagem, tá? Tu sintoniza, ó, te liga aqui, ó, tu te liga a pessoa, vamos falar de pessoas, tá? Porque eu acredito que é bem forte isso, para que tu te harmonize de alguma forma, né? Para que tu sinta o que ela sentiu ou o que ela sente e consiga ter a compaixão, palavra tão falada de peixes, compaixão. Tu tenha a compaixão de fazer desse afeto uma coisa legal, né? Uma coisa boa, que é, em contrapartida lá no seu oposto virginiano, que adora trabalhar, né? Que adora ser útil, né? Vai ajudar com a sua habilidade alguém. Esse alguém ou a situação é esse afeto pisciano que corre aqui. Que, vamos dizer assim, a minha lua ou a minha emoção se liga com a tua que está aí, sim, né? Por que eu sei disso? Não é conversa, não é só para agradar nem nada. Eu sei disso porque eu sei pela astrologia que tudo que está à nossa volta, né, no nosso sistema solar, que a gente lê, né, que é o nosso mapa astral, ou mapa natal, porque é uma fotografia do céu no momento do nascimento, isso é muito falado, é bem clichê, né, da astrologia, mas eu acho que é a melhor forma de explicar o mapa, né, porque que a gente precisa de hora, data e local. Então, eu sei o que está aí do outro lado, né? Eu sei por que vocês vieram, que vocês chegaram a mim, né? Por quê? Porque nós temos algo que nos atrai incondicionalmente, né? Tem afetos de vidas passadas. Ou se vocês não querem usar, não tem problema, a gente só muda a conversa. É assim que a gente faz os atendimentos astrológicos. As pessoas, a maioria das vezes, para quem é terapeuta que está escutando, assistindo, né, e de repente está começando, não tem tanta experiência, a gente precisa ter um pouquinho de delicadeza, né, no falar, porque às vezes as pessoas vêm com curiosidade, mas claro que elas acreditam um pouquinho, mas elas não querem que a gente fale muito diretamente. Então, a gente vai usar a técnica pisciana, né? Que é a técnica que vai com mais jeitinho pisciano, que vai não tão direto, vai mais carinhoso ali na conversa, né? Vai mais pelos flancos, né? Que a gente tenha essa sintonia com a pessoa que nos procura, que está à nossa volta, e como vocês que estão aí, né? Então, o Peixes, ele nos comprova isso, se a gente começar a observar, né? As pessoas que estão à nossa volta, que vêm até nós, ou que nós atraímos pela internet, são pessoas que têm ligação com a nossa emoção, né?
porque vocês sabem que estão aí, que a gente se liga muito pela emoção, né? E aí o perigo da emoção não ser muito legal, e peixes, né, que tem esse dom, essa capacidade, né, de se sensibilizar emocionalmente, e aí ser uma esponja de pegar tudo que é energia sem ter o discernimento do seu oposto virginiano, né, que está ali, né, à disposição da sua energia, né, independente do signo que você é, virgem ou não, para que nós tenhamos essa clareza de pensar assim, ó, não é legal, eu não quero isso aí, não vai ser legal para mim, né? Por isso que existe esses dois pesos, né? Para que a gente vai equilibrando a sensibilidade pisciana com o discernimento virginiano, que quando nós vamos para o corpo humano, lembra que eu chamei vocês aqui também pela saúde, né? Não tem como não fazer essa ligação, até porque é muito forte, né? A saúde, peixes trata da saúde mental e virgem da saúde do corpo, né? Então, nós não temos como ter saúde mental se nós não temos um corpo mais saudável. Ou nós não temos como ter saúde do corpo se nós não temos uma mente saudável, né? Então, peixes e virgem, eles tratam muito disso, né? Esses dois signos juntos, quando eles andam juntos. Então, eu chamei pela saúde, porque peixes no corpo humano, né? Claro que é a mente, é a saúde mental dos pensamentos, tá? A qualidade mental da pessoa, né? Mas ele rege os pés. Por quê? Porque os pés é o final do corpo, né? Então, os pés é lá no final que nos sustentam, né? Olha só, né? Como pode o signo de peixes, que é considerável frágil, nos sustentar? Olha que interessante isso. Mas vamos indo, vamos conversando. Então, ele rege os pés, né? Porque está no final do corpo, né? E Virgem, o seu oposto, que eu não tenho como não falar do oposto, seja qualquer signo que eu vá me referir aqui ou em outro lugar, e Virgem rege os intestinos, que é o chamado segundo cérebro, né? Que pega o intestino delgado principalmente, né? Eu já falei aqui, né? Várias outras, em outras situações que eu estava falando de Virgem, né? Então, Virgem pega o que é bom, né? E quando a gente não é só a comida, nutrientes da comida, mas principalmente, ó, o que a gente capta dos outros em termos de pensamentos ou emoções, né? Para que a gente tenha uma mente saudável, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta no post que eu coloquei agora para vocês, da lua 9, tem a ver com essa lua que entrou em peixes, ciclo lunar em peixes. O quanto vocês valorizam as suas intuições, os seus sentimentos, as suas percepções sensoriais. Quando entra num lugar, tá bom. Quando entra no outro, não tá. Observar o seu corpo, por isso Virgem está paralelo a Peixes. Observar os seus pensamentos, observar os seus sentimentos. Quando vocês estão com uma pessoa, não interessa se é dentro de casa ou fora, quando vocês estão num outro lugar, que não é o lugar de costume de vocês, então fiquem percebendo isso, porque o valor das nossas sensibilidades, e eu agradeço muito por eu ter isso, ter uma consciência disso na minha vida hoje.
a nossa consciência ou não, a nossa saber ou não, o que estamos sentindo, o que estamos pensando, aqui, lá, uma autopercepção sensorial faz toda a diferença para a nossa vida. Por quê? Quando nós estamos perceptivos, principalmente ao corpo, porque eu sempre nas leituras astrológicas, eu vou explicar para as pessoas isso, e eu sempre penso e coloco, a pessoa é preciso ela ter sensações corporais, porque muitas vezes a gente não está legal, mas a gente está achando que está legal, né? Então, quem que vai dizer se a gente está bem ou não? O nosso corpo, né? O corpo, ele transmite o que a alma está sentindo ou não, para que a gente faça alguma coisa, porque a gente, dependendo do grau de percepção sensorial, tu vai sentir muito, tu vai perceber muito ou pouco isso. Então, se tu tem um equilíbrio com o teu oposto virginiano, tu vai conseguir ter uma percepção legal e poder agir assim, ou ter mais escolhas. Eu vou por ali, fico com aquela pessoa, não fico, vou naquele lugar, porque eu já percebi, já veio quando eu falei que eu ia no lugar, já me senti não legal, quer dizer, alguma coisa não vai dar. Quando eu falei com uma pessoa, já senti uma alegria. Então, tudo isso são sinais, né? É a comunicação pisciana que se dá através dessas duas luas, né? É uma conexão de emoções, de sentimentos. Para quê? Para que nós temos isso? Ora, nós temos isso para nós trabalharmos a autopercepção corporal. Por isso que eu falei para vocês a respeito da saúde. Peixes, a saúde e o se encontrar, né? A gente se encontra, quando a gente está conectado com o nosso corpo, né? Quando a gente está percebendo o que o corpo quer ou não, né? As necessidades do corpo hoje, que é uma maravilha a internet, mas também nós se perder, né? Não é se perder de estar perdido, só é se perder na internet, é se perder no relacionamento, é se perder no propósito de vida, no seu trabalho. Então, a gente se perde muito quando a gente não tem um limite do nosso corpo. Quando a gente não chega num ponto, né? E diz, opa, deu, eu estou cansada, eu não posso mais, eu tenho um corpo onde esse corpo ele tem um limite, né? A pele ela fala muito disso, né? Que através da Capricórnio, o signo Capricórnio rege a pele, então ele fala muito, né? Que no mundo pisciano, que é o mundo das emoções, dos sentimentos, não tem limite, né? O mundo de câncer também não tem limite, porque são as emoções, principalmente as emoções geradas na família. Aí depois tu vai para as emoções que são mais fortes, são mais, a gente chama mais cristalizadas, no signo de Escorpião, né? Que também não tem limites, porque não existe corpo ali, existe só o emocional, um corpo emocional, não um corpo físico, como eu estou falando. Aí tu chega no Peixes, né? Aí é o infinito, né? Porque são emoções infinitamente do passado, assim, infinito, como é que eu vou dizer para vocês? São emoções que se perdem no passado, né? Que nós trazemos, né? Que são muito fortes ali, né? E que vieram para após a transformação de Escorpião, que isso aqui é uma ordem, não por acaso, né? Em Câncer, nós geramos uma emoção, né? Por isso, Câncer, o seu regente é a Lua, né? Tá? Então, ali nós geramos uma emoção e tem a ver com a família, sempre começa na família, né? Com a mãe, mais especificamente, né? Aí depois nós viemos para Escorpião, com o seu regente Plutão e Marte,
né? Que fala do quê? Trazemos aquelas emoções da família, principalmente da mãe, ali para um relacionamento. Escorpião tem muito a ver com relacionamentos mais fortes, assim, mas que nós se apegamos ali, para que a gente consiga ter força, né? Ele nos dá aquela força para que a gente enxergue o que está acontecendo, principalmente através de uma emoção muito forte, que na maioria das vezes é uma dor muito forte, né? É viver uma coisa que mexe muito com a gente, né? Que vem lá das profundezas. Para que a gente possa, olha, eu estou indo na ordem aqui, em peixes, com Netuno, o regente Netuno e o regente Júpiter, né? A gente fazer o quê? Deixa eu só organizar aqui essa baguncinha gostosa de peixes, tá? Para a gente fazer o quê? Para a gente conseguir diluir essa palavra, que foi a primeira palavra que eu coloquei de peixes, né, no post aí desse mês, né? Foi a primeira palavra. Então, para que a gente consiga diluir essa emoção positivamente, aquela emoção de escorpião, sabe? Tu viu ali aquela raiva que eu sentia daquela pessoa, aquela mágoa, aquela... É ótimo, a gente enxerga aquilo em escorpião, através de uma situação de vida, né? Tem uma empatia com aquela pessoa, porque a gente provavelmente vive coisas parecidas, e aí consegue ter compaixão. Aí o peixe traz essa compaixão, nos desperta sabe quando tu olha alguém sofrendo e tu sente aquilo, porque tu já sofreu, né? Então é essa conexão que nós temos com essa outra lua, né, nesse símbolo de peixes, né, muito forte, que é representado aqui, ó, deixa eu tocar um pouquinho colorido, que é representado muito por seu regente Netuno, que é uma mãozinha, né, que a gente sempre fala que escorre pelas mãos ali a emoção, é uma emoção tem muita emoção ali, né? E trazendo aqui, ó, com a luazinha para fora, também essa emoção através de Júpiter, positivando, porque Júpiter é um planeta que positiva muitas coisas, até porque traz para fora. Tá? Então, onde tem peixes no seu mapa, você tem um mapa, você tem o signo de peixes na sua vida, porque você se dilui, né? Vocês, por exemplo, eu me diluo, eu já sei, na família, né? Eu tenho essa... Quando eu vejo, eu me perco, né? Na família, porque ali que está esse signo de peixes para mim, né? Ali eu me perco, eu não sei mais, às vezes eu não sei o que eu estou fazendo, né? Então, aonde tem peixes no seu mapa, né? Que área da vida, quando eu falo aonde tem peixes no seu mapa, estou falando que área da vida tem peixes no seu mapa, que você se dilui, que você se perde, que você não sabe mais o que você vai fazer, que você não sabe mais quem é você, que você não sabe mais nem se esse sentimento é seu ou não é. Então, é muito importante a gente se autoconhecer através do mapa, gente. O mapa, ele mostra e depois a gente, né, começa a perceber na prática, né? Porque isso é astrologia, não adianta a gente só olhar o mapa ali, ou alguém falar para nós, algum profissional falar, e a gente sai para a nossa vida e não tem percepção, não me diz que aquilo não vale. Nós precisamos perceber para ver se realmente existe isso na prática, né? Eu vou aqui só apagar o que está aqui, tá? E lembrar para vocês que quando vocês estão nesse momento em alguma área da vida de vocês, como eu falei, a minha na família, vocês podem ser no trabalho,
podem ser no relacionamento, pode ser na parte financeira, né? Pode ser no social, pode ser na internet, não sei, em algum lugar. Vocês vão se sentir mais como vocês se estivessem indo com a manada, tá? Sabe? Vocês vão junto, vocês não têm muita individualidade, vocês não têm muito querer, vocês são muito receptivos, vocês só recebem e vão, né? Lembrem que aonde a área que vocês estão sentindo mais isso, né, é a área que realmente é para vocês sentirem isso. Não está nada de errado, né? Porque a gente tem mania de querer, isso é uma coisa do ser humano, né? De não aceitar a nossa vida, não aceitar o que está em torno, não aceitar querer outro tipo de vida, querer ser outra pessoa, principalmente porque tem uma massa, né? E essa massa, né? Que ela fala dessa massa, né? Dessa massa do coletivo vai, tem muito a ver com o escorpião, né? Que a gente veio se libertar disso, porque a gente veio ao único objetivo pelo mapa que eu vejo há anos lendo o mapa, é que nós viemos para saber quem somos, né? Para saber, para expressar aquilo que nós temos de melhor e de diferente, que o melhor sempre é diferente, né? De singularidade. E ajudar o quê? Os outros. Então, essa é a síntese do signo de peixes e do quê? Que eu vou desenhar aqui para vocês. Ver se eu consigo fazer aqui, para vocês terem uma ideia. O signo de peixes e da casa onde está peixes, né? Tá? A casa de peixes, o eixo de peixes. Então, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Não fica borrado. Então, vou pensando aí, né? Tomando uma água, que a gente já está indo para o final. Vão pensando aí, aonde, em que área da vida vocês são mais vulneráveis, né? Vocês fazem mais a vontade do outro, dos outros, vocês ficam meio perdidaços, vocês podem também, outra coisa que eu não falei, né, que é a sombra de peixes, vocês podem exagerar em alguma coisa, tá? Aí que a gente vai para os vícios, né? E todos nós temos peixes no mapa. Todos nós, ninguém pode falar de ninguém, né? Todos nós temos algum hábito onde nós exageramos, ou muito ou pouco. Então, um viciozinho a gente tem, porque encarnou e é de carne, tá? Então, pensem, reflitam aí para saber aonde que vocês podem ter peixes na sua vida. Eu vou desenhar aqui uma mandala, tá? Aqui, ó. Vou fazer as divisões, e é bem assim, tá, gente, que a gente desenha, bem na mãozona. É muito legal que a gente aprende bastante quando a gente faz isso. Desenhar assim. Nada tão perfeito. Peixes é isso, ó. Tem uma, é para fazer. Quem é o perfeccionista é virgem no negócio. Peixes é para desenhar. Desenho cego, sabe fazer desenho cego? Uma das áreas de peixes, muito forte, é a arte, né? Arte, música, né? Então, é assim, ó, desenhar. Então, aqui nós vamos colocar, ó, casa 1, é isso que a gente tem no mapa, tá? Casa 1 ou área 1 área
Primeira área da vida, tá? Vou só fazer aqui um esboço para quem não conhece. Não tem problema se não entende. Não é para entender, não viu, né? Mas depois a gente vai explicando melhor. Casa 2, segunda área da vida. Primeira área, o eu. Segunda área, primeira área da vida, que é Áries. Segunda área da vida, que é Touro, que é o dinheiro. Terceira área da vida, pode ter também Peixes, você pode se perder na fala, né? Que é a comunicação com Gêmeos. Dá para olhar direitinho? Dá, né? Quarta área da vida é a família, como eu falei, né? Que é o signo de Câncer. Vocês viram por quê? Porque que aqui tem as áreas da vida, tá? Como se fosse o céu, né? E as constelações, e o Sol vai passando por cada constelação, e dependendo da hora do nascimento e do dia, do local, nós vamos estar com principalmente, dia e hora, né? Tá? O local é mais o ascendente, aqui que eu não vou entrar para explicar para vocês. Mas nós vamos estar com o Sol, vai estar em algum signo, colocando luz ali. Quando nós nascemos, a luz estava incidindo naquele signo que tem aquela área da vida que é como se fosse um líder, um regente, por isso que a gente chama regente, né? Só que esse signo, no seu mapa, na sua história de vida, de acordo com os movimentos celestes, pode estar, aquele signo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Touro, pode estar aqui na área da família. Então, a gente diz que a pessoa come muito em casa, que é bem simples, né? Mas é uma brincadeira, porque isso é bem simples, é bem superficial essa leitura da astrologia. Mas, não, nada errado, mas só que é superficial. Se a gente for se aprofundar mais, a gente vai dizer que essa pessoa em casa, ela é muito sólida, né? Ela é muito firme, né? Ela pode trazer de casa muita autoconfiança, ela pode trazer de casa uma importância com a alimentação e com o corpo, tá? Então, é um exemplo da mesma coisa que eu falei, peixes. Então, o peixes aqui, que a gente vai chegar, ó, continuando aqui as áreas da vida, casa 5, leão, casa 6, o leão é a área do prazer, dos filhos, dos dons e talentos, casa 6, a área de virgem, tá? Que é a casa da saúde e do trabalho. Casa 7, a casa ou área dos relacionamentos, que é a área de Libra. Casa 8, que é a área do Escorpião, que é a área dos recursos de terceiros, bens de terceiros, bens do marido, da mulher, da companheira, do companheiro, né? E das grandes transformações, porque é onde a gente junta os recursos, e aí que fica, às vezes, desafiante lidar. Aqui a gente seguindo Sagitário, casa 9, seguindo aqui Capricórnio, casa 10, Sagitário é a casa da expansão, no sentido da vida, Capricórnio tem o seu mapa, é a casa da realização, Aquário, a casa da internet, dos grupos, e chegando aqui ao nosso peixe, que é a casa dos finais, ou a casa da fé, tá? Ó, que no seu mapa, como eu disse, pode estar aqui em qualquer área da vida, com o seu oposto virgem. Então, isso aqui que nós vamos estudar no próximo encontro, na próxima quarta-feira, no mesmo horário,
aqui no YouTube. Eu espero vocês. Dúvidas, perguntas, vocês passem para mim, podem passar para mim. E, se possível, me mandem, né, o seu contato para eu saber que você teve interesse, para mandar mais informações, e-mail ou WhatsApp. Tá bom? Um beijo grande para vocês, uma boa semana. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela audiência. E se inscrevam aqui no meu canal, quem não tiver inscrito, e ativem o sininho. Um beijo grande para vocês.